E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Quero agradecer você que clicou nesse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, curte, compartilha, comenta, pega o link e manda para o máximo de pessoas que você puder. Assim você vai estar nos ajudando muito. Bom, você viu aí o tema, a fé. O que significa a fé sem obras é morta? Porque aprendemos que nós não somos salvos pelo aquilo que nós fazemos, mas porque nós cremos em Cristo. Nós cremos no que Ele fez por nós. E se eu sou salvo por Jesus, então como que funciona isso? A fé com as obras me salvam, as obras não salvam. Como que funciona isso? Quem nos salva? Tá? Vamos lá. Resposta. Vamos começar lendo em Mateus capítulo 7. Mateus 7, 21. Diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Irmãos, é importante nós, primeiro ponto, primeiro passo, vamos ler Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 46. É o mesmo texto, só que agora com a perspectiva do evangelista Lucas, que diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edifica uma casa sobre a terra, sem alicerces, no qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então, o evangelista Lucas, no mesmo texto que Mateus, nós lemos aqui no capítulo 7, Lucas capítulo 6, Lucas ele fala que o homem que edificou sobre a rocha, ele cavou bem profundo até encontrar a rocha. Quando a gente não analisa esse texto, a gente entende que alguém foi lá e construiu a casa num lugar onde tinha rocha, sobre uma rocha, e outro sobre areia. Mas na verdade, ele está falando sobre a profundidade de onde nós alicerçamos a nossa casa. E a nossa casa fala sobre nós. É importante nós alicerçarmos a nossa vida em Cristo, que é a nossa rocha. Quando nós estamos fundamentados nele, nós permanecemos em pé. Então, pensando nisso, vamos lá em 1 João, capítulo 2, versículo 6 diz assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Quando eu analiso o texto, eu preciso identificar algo. Que Cristo, ele praticava boas obras. Perdão. Cristo praticava boas obras. Cristo amava as pessoas, ele não somente
expressava esse amor com palavras, mas ele expressava esse amor se preocupando com o próximo. Mateus capítulo 5, vamos lá? Mateus capítulo 5. Versículo 13 de Mateus 5 diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para mais, para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, nós vemos que aquele que tem fé no Senhor precisa praticar boas obras. Aqui, o segredo é: eu não sou salvo pelo que eu faço, não é pelas obras. Eu sou salvo por quem eu creio, é pela fé em Cristo. Só que as obras é resultado de alguém que quem crê em Cristo. Resultado de uma pessoa que nasceu de novo. Resultado de alguém que vive uma vida com Deus. Então eu não faço as boas obras para ser salvo, mas eu faço as boas obras porque eu sou salvo. Porque eu exerço aquilo que Jesus me ensina, aquilo que ele fez. Eu pratico as obras que Cristo praticou. Segundo Crônicas, capítulo 13. Segundo Crônicas 13, versículo 1 diz assim: No ano 18º do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Micaía, filha de Uriel, de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão, perdão. Perdoe que estou um pouco resfriado. E Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, 400.000 homens escolhidos. E Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos os homens corajosos. E pôs-se Abias em pé, em cima do monte de Zemaraim, que está na montanha de Efraim, e disse: Ouvi-me, Jeroboão e todo Israel. Porventura, não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, e ele a seus filhos por uma aliança de sal? Nós precisamos entender que desde o princípio o Senhor fez alianças com homens, estabeleceu comportamentos. E aqui, nesse texto, refere-se a uma aliança feita no passado. Nós temos hoje uma aliança com Cristo. Nós precisamos lembrar disso, de vivenciar aquilo que o Senhor nos ensina, de praticar aquilo que o Senhor praticou quando esteve aqui neste mundo, caminhando aqui. O Senhor, ele nos falou através da própria vida, através do exemplo dele. E ele quer que nós, com uma aliança ligada a ele, continuemos as práticas daquilo que ele nos ensina. O sal, ele tem um fundamento. O sal, ele dá o sabor para o alimento. Mas o sal também, ele era utilizado no passado para conservar o alimento, para que não apodrecesse, para que não criasse bichos e comessem, por exemplo, a carne. Quando nós vemos isso, se nós somos sal,
nós precisamos combater aquilo que corrói o homem, o pecado. Precisamos, com a nossa vida, com a nossa prática, continuar o que Cristo fez por nós. E nós vivemos hoje na nova aliança, na graça. E essa graça é para todos nós. O sal tem uma função, e você e eu temos uma função neste mundo. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 de Atos, no versículo 41, diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, ou de necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Então nós temos uma prática de se preocupar com o outro, com o próximo. Então eles viviam em comunidades. Aquele que tinha muito repartia com quem não tinha. Isso demonstra cuidado e amor, afeto, preocupação. Tiago capítulo 1, versículo 27 diz que a verdadeira religião é cuidar dos desamparados, dos órfãos e das viúvas. E nós não podemos esquecer desse fundamento da nossa fé. Mateus capítulo 6. Vamos lá, Mateus capítulo 6. Mateus 6, do 1 em diante, diz assim: guardai-vos de fazer vossa esmola diante dos homens, para ser vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já têm o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também perdoamos os nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Amém? O objetivo desse texto é
As boas obras não é para nós nos aparecermos, para dizer que somos bonzinhos, mas é para cuidar do próximo. Não adianta nada nós termos uma vida tida como uma vida cristã e não nos preocuparmos com aquele que está aparecendo ao nosso lado. Nós precisamos cuidar uns dos outros. O Evangelho de João, no capítulo 1, diz assim, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para testificar a luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina o homem, todo homem que vem ao mundo. Nós precisamos testificar da luz. Falar sobre o Senhor. Pregar o evangelho e praticar as boas obras, demonstrando o cuidado do Senhor com as pessoas. Quando fazemos assim, nós demonstramos o amor de Cristo. E volto a falar, não é para nos aparecer. Tem gente que vai doar alguma coisa para alguém e faz uma foto, uma selfie, para mostrar, publica nas redes sociais. Olha como eu sou bonzinho. Olha só como eu sou. Hoje existem pessoas que vão nos mercados e fazem conteúdos para a internet, doando alimentos, fazendo compra para as crianças. Beleza, legal, tá fazendo algo legal. Mas o objetivo ali é engajar. Nós precisamos entender que nós não podemos, porque é uma humilhação para quem está recebendo, gente. Você ficar expondo as pessoas. Então você faz, ninguém precisa saber que você fez. A não ser Deus. E é importante fazermos, porque a Bíblia nos ensina. Então, a fé sem obras é morta. Por quê? Porque se eu digo que eu tenho a fé em Cristo e eu não pratico o que Cristo me ensina, eu sou uma pessoa vazia. Eu sou uma pessoa religiosa e não uma pessoa que nasceu de novo. Quem nasceu de novo exercita o que Cristo ensinou. Quem nasceu de novo pratica o que Cristo ensinou e ama o próximo. Precisamos amar o próximo. Precisamos cuidar uns dos outros, como nós vemos aqui em Atos capítulo 2. Perdão. Versículo 42 diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vida em comum. Um cuidando do outro. O Senhor acima de todos. Amém? Vive uma vida de fé com obras para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Obrigado por você que ficou até agora. Que Deus te abençoe. Que você possa viver uma vida de fé e de prática cristã, amando o próximo. A prática de boas obras. Uma vida piedosa. Compartilhe esse vídeo. Se faz sentido para você, comenta, curte, nos ajuda a levar essa mensagem para o máximo de pessoas que puder. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.